Hoje, a inovação está nas pequenas. As grandes querem conservar aquilo que dá certo. Eu me lembro que eu trabalhei numa das grandes e tinha até um diretor que eu achava ele super interessante, né, como ele levava as coisas. E um dia ele falou para mim: Dolores, não inventa. A gente faz aquilo que dá certo. Teu projeto é lindo, maravilhoso o que vocês estão propondo, mas não vamos inventar porque a gente só vai fazer aquilo que a gente sabe que vai dar certo. E, na verdade, acho que para a literatura infantil, de certa forma, também. Ou seja, você tem pequenas editoras, hoje mais difícil, ou seja, o mercado no Brasil, ele está numa crise muito grande antes da pandemia. Ou seja, a partir do momento que você tem um recesso das compras governamentais, que isso já aconteceu há alguns anos, você tem um fechamento do mercado e você tem uma crise bastante séria que envolve, inclusive, as pequenas livrarias, enfim, o mercado como um todo. Mas, se você quer ver, digamos assim, propostas mais ousadas, sem dúvida nenhuma, nos independentes, nos pequenininhos, né, é onde você pode encontrar isso de uma forma mais evidente. As compras do governo, de fato, as compras do governo, elas foram durante muito tempo o grande fomento, né, à literatura infantil, o grande fomento a esse mercado que, eu não sei se você se lembra, a questão de uns 6, 7 anos atrás, ele estava bombando, no Brasil estava bombando internamente, estava bombando fora, era uma coisa assim, eu me lembro, mesmo na Feira de Bolonha, teve um ano que tinha umas editoras que logo desapareceram, mas que estavam assim, comprando tudo que tinham pela frente, e na época o pessoal de fora me perguntava: você conhece essa editora? Olha, tem uma editora que eu nunca vi mais gorda, que nunca escutei falar, e essa editora está querendo comprar não sei quantos livros. Você conhece? Olha, gente, nunca ouvi falar. Então, boom, que também foi assim, né? Que nem um globo, né? Você fez assim com alfinete, aquilo explodiu e se viu que era uma coisa absolutamente volátil, porque, na verdade, estava tudo baseado na questão das compras governamentais. E essas compras governamentais, na medida em que pararam, elas realmente significaram um duríssimo golpe para as editoras de literatura infantil juvenil. Qual é a questão, né, destes novos editais? Né? A gente tem esse que você está se referindo, deve ser o edital do PNLD dos 2019, que já vem com uma marca muito diferente dos editais anteriores, porque até pouco tempo atrás você tinha o PNBE, que era o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Era um edital voltado para a literatura, para a infância, para a literatura, para os jovens. A partir de alguns anos atrás, você passa a ter o quê? O PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático de Literatura. Aí a literatura passa a ser o quê? Um apêndice do livro didático. E como apêndice do livro didático, ela vem carregada com uma série de questões que até o PNBE não estavam presentes, muito cerceadoras, ou seja, a gente esses próximos editais que a gente está fazendo pela frente, ou seja, que as pessoas que estão abertos, são terríveis se você pensar em relação àquilo que veio antes, ou seja, você perde a questão do objeto livre, ou seja, você tem que padronizar os livros em determinados formatos, com determinado papel, você tem que colocar esses livros dentro de uma série de funcionalidades de acordo com aquilo que é o projeto e digamos assim, a proposta de aprendizado que o Ministério da Educação está tentando implementar. Então, você teve nos últimos anos uma mudança e uma virada muito funcionalista e instrumentalista da literatura. Então, isso é um problema que está muito claro nesses dois próximos editais, o de 2021, que é do ensino médio, e o de 2022, que é para a primeira infância. Então, veja, de fato, os editais sempre foram assim, fundamentais para manter a vitalidade do nosso mercado, ainda que essa vitalidade nos últimos editais tenha sido uma vitalidade fictícia,
porque você também não pode viver só esperando o governo. Isso mata as pequenas livrarias, isso mata o comércio direto, isso não forma público leitor. Então, você também tem um mercado que se acomodou muito a isso. E essa acomodação gerou um aprofundamento dessa crise. Porque hoje a gente tem uma dificuldade enorme. Por exemplo, essas livrarias que são livrarias especializadas em literatura infantil e juvenil, elas estão dando um duro para sair, para poder sair da crise. Porque você não tem um mercado, né? Digamos assim, direto. Você não teve essa criação, você não teve essa aposta do mercado direto. Por outro lado, você tem hoje também alguns fenômenos, como são os clubes de leitura, que têm alguns uma quantidade imensa, né, de assinantes que marcam como é necessário e como há um interesse pelo livro infantil, mas dentro de uma curadoria, com tudo mais ou menos mastigado, ou seja, é uma coisa que precisa ainda ser muito trabalhada. Então, só concluindo, de fato, foi isso, só que o que foi criado a partir disso, eu acho que por uma acomodação do mercado, foi um desenvolvimento muito fictício daquilo que a gente estava fazendo, que hoje se reveste nessa crise profunda que a gente está vivendo, que é uma crise da pandemia, sem dúvida, mas não é só isso.